Boa noite, boa noite. Vamos lá começar nosso último dia de série Constelar com Milton Menezes para a gente falar um pouquinho sobre como a constelação familiar pode trazer para a gente mudanças na nossa vida pessoal, profissional, evolução. Professor Milton, que eu admiro tanto, trouxe para o meu curso, em todos, desde o do primeiro, ele está com a gente dando essa aula, sempre com informações interessantes, com despertar interessantes, psicólogo também, terapeuta de regressão, terapeuta de constelação familiar, ensina terapeutas a terem sucesso na sua vida profissional. Então, tem aí um arcabouço de experiência, tanto de vida quanto na área de psicoterapia, muito, muito, muito interessante. E ele tem uma fala que eu acho incrível, que é, eu só não lembro se é economia ou contabilidade, é um desses, não é isso? Economia. Economia. A economia me salvou da psicologia, a psicologia me salvou da economia, e eu trouxe para a minha vida, que é o jornalismo me salvou da psicologia, a psicologia me salvou do jornalismo. E eu acho que ele depois pode explicar um pouco mais essa resenha para vocês, se vier ao caso. Então, Milton, tempo todo aqui para você, por favor, fique à vontade para se Obrigado. apresentar e para trazer esse conteúdo para nós. Obrigado, Terena. Obrigado. Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui com você, né, Terena? Porque desde a primeira turma e até antes disso, né? É, mas principalmente para mim, a importância de participar de movimentos e de iniciativas como essa, desde o início sua, e é por isso que eu estou com você até hoje, que é de trazer essa visão crítica, construtiva, mas crítica sobre a questão da prática ética na constelação, né? E sobre a prática, né? Daquilo que a gente tem visto aí, infelizmente, com muito pesar daquilo que é feito, daquilo que ensinam, daquilo que é falado sobre constelação. E a gente vem nesses anos todos, né? A Serena foi muito gentil falando da experiência esse tempo todo, foi uma forma gentil de me dizer que eu sou velho, né? Eu já tenho idade, né? Uma forma gentil, né? Mas é verdade, né? Então, são 36 anos de prática clínica, né? Então, desenvolvendo métodos nessa área. Então, é por isso que a gente já viu muita coisa, né? Já viu muita coisa e viu os movimentos, né, cíclicos desses, né? Como foi com a regressão, como foi com a hipnose, como está sendo com a constelação, onde tem, né, normalmente um boom e há uma apropriação distorcida, muitas vezes, das práticas e o ensino de algumas dessas práticas de uma forma distanciada da realidade da psicoterapia e principalmente de uma prática ética, né? Então, eu acho que sempre é um prazer muito grande participar de uma iniciativa como essa, participar do seu curso, é sempre uma alegria, sempre muito bom estar aqui com o pessoal, né, que está entrando aí. E aí, hoje, como você me pediu, né, de poder falar um pouco sobre essa questão da constelação, a minha visão, e aí eu vou começar também falando uma visão crítica, né, sobre a constelação, porque eu acho que essa é a tônica, né, porque pode parecer estranho, mas eu vou me permitir falar isso, se as pessoas que entram aqui, né, esperam encontrar um curso onde vão ter simplesmente o aprendizado de uma técnica, então quero dizer que esse curso não é para você, né? Agora, se você realmente está disposto e está com uma visão de poder aprender um recurso que tem um potencial e dentro de uma visão muito mais crítica, muito mais equilibrada, então esse é o curso. Porque o problema é esse, né, Terenda, a gente que ensina isso, eu ensino isso há muitos anos, enfim, você, né, também nesses anos aí de prática, é muito mais fácil você ensinar só uma técnica, é muito mais fácil você ensinar meia dúzia de intervenções que produzem até, às vezes, um momento bem interessante, bem emocionante, mas que não seja pautado numa estrutura, numa sistematização, numa reflexão mais profunda dessa prática. Então, tem muitas pessoas ensinando coisas muito superficiais, muito engessadas, e a gente está vendo os efeitos disso nos questionamentos coerentes até sobre a ética, né? Então, eu quero começar falando um pouco sobre isso, né? Então, né, dando boa noite aí a todos. Nós vamos ter aí uma hora aí para a gente poder falar um pouco sobre essa história, né? E eu vou pegar o gancho, então, já que a questão querendo me dar uma provocada, né? Da questão da economia que me salvou da psicologia, e da psicologia que me salvou da economia, porque antes de estudar psicologia, eu tinha uma formação dentro da área de empresas, né? Como economista e trabalhando profissionalmente. E aí, isso que me fez, quando eu entrei para a psicologia, já ter uma visão muito crítica em relação à própria psicologia, né? A aplicação prática da psicologia. Então, me deu, por exemplo, muita
possibilidade de, por exemplo, ter uma atuação dentro da terapia, dentro da psicoterapia, de uma forma muito mais pragmática, voltada para realmente para aquilo que realmente pode ser efetivo para o cliente. E no campo das constelações me ajudou a entender a dinâmica de sistemas que não são simplesmente sistemas familiares. Isso é uma bagagem de reflexão sobre a dinâmica social, econômica, de empresa, que me mostrava, dentro dessa realidade sistêmica, uma outra verdade de sistemas, que não exclusivamente familiares. Então, eu já comecei entrando em contato com isso, com uma visão já crítica, né? E isso foi, né, muito bom para esse percurso desses 36 anos, de poder construir e produzir métodos, né, criar métodos já com essa, da visão daquilo que eu percebia que era é, é, não só ético, mas eficaz, né? E o que a gente, principalmente quando a gente tem um percurso como o seu, né, Terena, também, e com as meninas também, né, todas que estão, que é uma preocupação de tornar uma prática e um entendimento e o conhecimento da questão da constelação o mais sistematizado e consistente possível, né, dentro, para que a gente possa, como a gente faz, né, possa dialogar, por exemplo, em ambientes acadêmicos e ambientes científicos, de igual para igual, porque a gente tem, então, modelos de entendimento, de aplicação, que são coerentes e consistentes. E isso é que muitas vezes a gente não vê as pessoas na prática da constelação fazerem, né? Nós temos um grande problema hoje em relação a isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer um artigo científico, fui convidado por uma dupla de pesquisadores que queriam pesquisar sobre constelação no mundo. E eles tinham o foco deles era para tratamento de dados, né, de big data, de dados, né, enfim, tinham instrumentos de pesquisa de palavras, enfim. E eu era o que conhecia de constelação. E aí nós fizemos um artigo que foi publicado numa revista científica, onde nós pesquisávamos todos os trabalhos científicos publicados em língua portuguesa, em língua inglesa, na Europa principalmente, todos que tinham sido publicados com o tema envolvendo constelação. E, a partir de alguns critérios, a gente fazia um levantamento do da consistência desses artigos científicos que falavam sobre constelação. E eu depois peguei esse resultado do que o estudo levantava, né, para poder fazer uma análise crítica em relação à constelação. E o resultado é assustador. É assustador porque as pessoas, mesmo dentro, produzindo trabalhos científicos, elas não conseguem convergir para um mínimo de consistência para uma sistematização em relação à constelação. E aí você via o uso de termos da constelação familiar indiscriminadamente em termos de constelação organizacional, as pessoas que falavam de modelos e de práticas sem fundamentar os pressupostos. Então, baseado numa observação prática, mas que no nível dos conceitos da base era extremamente frágil. Então, a gente percebia que tinha uma fragilidade do uso de conceitos, de uma base de entendimento do processo. Mostrando, então, como tem nesse campo uma dificuldade muito grande de se pensar em termos de consistência, né? Mesmo a gente não tendo enquadrado no modelo da ciência tradicional, né? Do paradigma materialista, mecanicista, há de se ter critério, fundamentação naquilo que se entende, naquilo que se faz. E as pessoas, nesse campo, elas não têm essa preocupação, e a gente vê isso, eu vejo isso com muita preocupação, eu sei que você também tem essa preocupação. Então, eu quero começar justamente trazendo essa questão para vocês, né? Hoje, um dos principais problemas que eu vejo que nós temos é que constelação familiar virou uma expressão que as pessoas usam indiscriminadamente para falar sobre um tipo de constelação específica, né, que é a constelação familiar desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. E aí fala-se, principalmente no Brasil, mas eu estou falando aqui de Portugal, né, eu também dando curso aqui em Portugal de constelação, do meu método de constelação, é igual, né? As pessoas, quando pensam em constelação, ela pensa em constelação familiar e elas usam indiscriminadamente esse termo, mas elas estão se referindo à constelação sistêmica familiar desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. E por que isso é importante? Porque houve, nessa popularização que o Bert Hellinger produziu na constelação,
uma generalização e uma redução da constelação ao método dele. E aí nós vemos, então, um grande problema, porque as pessoas não conhecem da constelação, é, e não conseguem entender a diferença que é para ele, Bert Helling, ter desenvolvido a constelação familiar. Então, assim, isso eu acho que é fundamental, porque as pessoas não se dão conta de que elas estão reproduzindo um modelo de entendimento do ser humano, da dinâmica psíquica, segundo um pressuposto, e elas não se dão conta disso. Então, esse é um grande problema. Eu tive a sorte, né, entre aspas, né, sorte que não existe sorte, mas eu tive a oportunidade de conhecer, antes da constelação familiar do Bert Hellinger, conhecer outras formas de constelação na minha vida. Eu tive a oportunidade, há 20 e poucos anos atrás, de conhecer a constelação estrutural, que é também uma abordagem de constelação também desenvolvida por um grupo de alemães, antes de conhecer a constelação familiar. Eu tive depois a oportunidade de estudar profundamente a constelação sistêmica, que é uma outra abordagem utilizando a constelação e que não tem nada a ver com a constelação sistêmica familiar do Bert Hellinger. E as pessoas não sabem disso. Né? Elas não sabem que quando elas estão, a maioria, né? Aqui eles estão num ambiente crítico, justamente a gente, né? Eu sei que você tem essa fala, né? E a prática, inclusive, o grande problema dessa redução, isso a gente chama em ciência de reducionismo, né? Se reduziu o fenômeno complexo do ser humano, dos problemas, dos conflitos, se reduziu a uma determinada perspectiva do Bert Hellinger, né? Porque constelação é constelação. Constelação, como técnica, é uma forma como nós podemos utilizar um recurso técnico que traz à tona aquilo que inconscientemente está determinando um funcionamento ou uma disfunção no sistema. Ponto. Constelação é isso. Constelação é uma forma, uma técnica, um recurso que a gente utiliza para, num sistema, poder trazer à tona aquilo que inconscientemente está influindo na dinâmica sistêmica, daqueles fatores, da finalidade, do resultado daquele sistema. Mas a constelação sistêmica familiar do Bert Hellinger usa a constelação entendendo que todos os problemas do ser humano, todos os conflitos, eles vêm de uma origem ancestral familiar. E isso tem a ver com a história dele, tem a ver com a perspectiva dele, tem a ver com a experiência vivida, prática dele, que, pelas influências teóricas e de modelos, tem esse modelo como um entendimento básico do fenômeno humano. Só que as pessoas não se dão conta de que, quando elas fazem isso, elas estão reduzindo todo o fenômeno complexo do ser humano a uma repetição de gerações a partir da ancestralidade, da família, etc, etc. Isso, dentro da ciência, é o reducionismo. Nós vamos reduzir o fenômeno complexo do ser humano a essa origem. E as pessoas aplicam a constelação, aprendem a constelação, elas vão buscar essas origens por conta do modelo, e elas não se dão conta que elas estão reproduzindo uma forma de ver o ser humano que reduz o ser humano a isso. E aí, esse para mim é um grande problema, porque na minha prática, como eu comecei a ver a constelação em cima de outras perspectivas, e como eu sou terapeuta há 36 anos, quer dizer, lidando com terapia regressiva e desenvolvendo método de partes internas, o meu método de terapia regressiva, eu via claramente na minha prática que nem sempre a origem de um determinado conflito ou problema ele pode ser identificado ou tem a sua origem num conflito familiar. Então, esse é um grande problema, porque a gente vê, então, um engessamento do entendimento da constelação, segundo esse pressuposto, não se questiona isso, né? Simplesmente se assimila isso, e aí nós vemos, então, mais do que esse problema, porque, veja bem, não tem nenhum problema nisso, se você tem clareza de que é uma escolha que você está fazendo de escolher, para entender aquele problema, esse tipo de perspectiva. Nenhum problema nisso, isso não está errado. Mas as pessoas, elas acham que elas estão fazendo esse recorte, essa perspectiva, achando que elas estão dando conta da realidade como um todo. Então vira a verdade absoluta. E aí nós vemos, então, a reprodução desse modelo começar a esbarrar numa tentativa de sistematizar essa dinâmica complexa, principalmente do sistema familiar, a partir de alguns princípios que são coerentes para o sistema familiar. Primeiro, como se esses princípios pudessem ser exportados para todos os outros tipos de sistema, o que não é verdade. E aí eu vejo isso, né? Eu, como economista, sempre trabalhei muito em empresa, e aí sempre trabalhei com muita constelação em empresa. Eu vejo hoje pessoas que fazem constelação organizacional usando os princípios
do sistema familiar, que são ordens, são a ordem do amor, alguns princípios que, quando você entra numa dinâmica como uma organização, uma empresa, eles são diferentes. E as pessoas, então, usam uma nomenclatura empresarial, né, de trabalho, mas usando os princípios de um sistema familiar. Quer dizer, isso é um equívoco, né? É uma incoerência, né? Muito significativa que faz com que haja uma distorção das práticas, né? Dentro por exemplo, de uma empresa. Então, esse engessamento ele começou a causar, para poder facilitar, inclusive, o entendimento disso, uma série de intervenções engessadas, padrão, para algumas situações, como se então a intervenção é que tivesse que o cliente e o sistema do cliente tem que se ajustar às intervenções e aos princípios estabelecidos, e não ao contrário. Uma das grandes questões que a gente vê é você ver, de repente, a reprodução de certas falas, certos diálogos, certos rituais dentro da constelação, que são aplicados, repetidos indistintamente para situações semelhantes, porque o constelador acha que deve ser aquele princípio por conta da regra que ele aprendeu, e não ter a percepção se aquilo realmente se encaixa ou não, se aquilo é adequado para aquele sistema que está se apresentando. Então, a gente vê a reprodução de algumas dessas intervenções que tornam as atuações extremamente duvidosas até, né? Porque além de você ter, então, um questionamento de poder trazer tudo como sendo de origem ancestral familiar, você começa a ter um protocolo de intervenções em que como você vai buscar na família, você vai então buscar quando coloca basicamente os elementos da família, você vai começar a buscar alguma coisa que dê conta daquele tipo de problema que você está trazendo. Então, vamos combinar, né? Toda família vai ter um excluído, toda família vai ter um abortado, toda família vai ter alguém que teve problema com dinheiro, toda família vai ter um problema de um segredo, toda família vai ter um desequilíbrio na troca entre dar e receber. E aí é claro que a gente percebe que com isso, mas isso quer dizer que está errado, não dá certo? Não, claro que dá. Mas o que a gente observa muitas vezes? A questão que normalmente a pessoa traz. Nós fez uma constelação, aí o constelador fala assim, aí o constelador fala, está faltando alguma coisa. Aí chega para o cliente e fala assim, tem algum aborto na sua família? Claro que a maioria das mulheres, famílias, passaram por situações ou passam por situações onde, espontaneamente, por necessidades, né, tiveram a experiência. Tenho sim, eu já tive um aborto, então minha mãe teve aborto, então é isso, vamos colocar o excluído. E aí cria-se uma situação realmente emocionante, porque aquele tipo de excluído vai ser visto no sistema, vai ser mobilizado uma emoção, e tem toda uma mobilização, e aí depois a gente já pensa, nossa, fantástica. Aí depois de algum tempo você chega para esse cliente e fala assim, e aí, nossa, fiz uma constelação, foi fantástica, era porque tinha a ver com o aborto da minha mãe. Era um irmão que eu tinha que foi visto pelo sistema. E aí resolveu o seu problema? Melhorou, mas não resolveu. Melhorou, mas não resolveu. O que isso quer dizer, né? É que foi visto uma situação trazida para o sistema, alguma coisa que tem coerência, que tem ligação com o sistema, mas não necessariamente era aquilo que o sistema estava trazendo como disfunção, como desequilíbrio, etc. Então, esse é um grande problema, né? Nós criamos, então, aí, ao nível de algumas intervenções que são, inclusive, questionadas, discutidas eticamente, né? Então, para vocês verem, nós temos, às vezes, questões hoje de questionamento do Conselho Federal de Psicologia em relação à prática da constelação. Por quê? Porque, de fato, vamos combinar, existem algumas intervenções que são completamente antiterapêuticas. As pessoas não sabem, muitas vezes, considerar o que elas estão atuando, como é que elas estão fazendo em relação à intervenção terapêutica, né? Então, por exemplo, né, há pouco tempo, já tem algum tempo, eu assisti, me mandaram um link de uma constelação, né, que já estava no online e tal, e aí, dentro do modelo tradicional, familiar, né, então, para tratar uma dor física, uma dor de cabeça, uma dor física do corpo, enfim. E aí o constelador coloca, então, o pai e a mãe. E aí, de repente, quando eu estava colocando a dor de cabeça, o representante era com pessoas, representante da dor de cabeça, a cliente começa a ter uma reação muito infantil, muito infantilizada, ela se sente então pequena, ameaçada. Ele coloca então um outro familiar, que é o familiar que está acompanhado com a dor de cabeça. Quando eu comecei a ver aquilo, vi claramente
a reação daquela representante da cliente assumindo uma postura infantil diante de um agressor, diante de uma pessoa que provavelmente tinha uma história de abuso sexual. Pela reação dela. Ela falou, eu tenho medo, ele não pode chegar perto de mim. E a representante da dor de cabeça fala assim, nossa, quando acontece isso, eu deixo de sentir a dor de cabeça. Eu deixo ela sabia que era dor de cabeça, né? Eu deixo de sentir importante, ou seja, a dor de cabeça tem a ver com aquela relação ali. Ótimo, legal, o sistema está dizendo. Aí o que o constelador faz? Pede para a cliente pedir desculpas para o agressor. Pede ao cliente para, em nome da hierarquia, ela curvar-se diante do agressor, reconhecendo que ele era maior. Aí entra naquelas falas que, vamos combinar, né? Não dá nem para dar vontade, dá até enjoo, né? Porque terapeuticamente você está vendo que tem uma questão ali que não está sendo considerada da realidade psíquica daquele cliente, mas em cima de um roteiro que faz pela ordem, pela hierarquia, uma intervenção que não é terapêutica. Porque vamos combinar, tem vezes que em vez de respeitar um pai agressor e violento, tem que mandar esse pai para puta que pariu. Tem que colocar um limite em relação ao empoderamento dessa pessoa para colocar limite em relação ao agressor. Dividir o papel do pai e separar do agressor e considerar o pai como sendo aquele que traz a vida, mas o agressor, um limite, é saudável para o psiquismo. Isso é básico de qualquer tipo de modelo psicoterapêutico. E aí você, em cima do engessamento, faz com que aquela cliente peça desculpa a um agressor. Aí depois você saiu, mas a constelação depois ficou boa, claro, porque ele pede, num dado momento, numa intervenção, em que ela se desligue disso e ela olhe como de distante observadora. Então ela deixa de atuar na dinâmica e ela passa, então, a se desidentificar daquela situação. Então, mas fazendo com que ela, num primeiro momento, ela faça um momento de aceitar ou de se submeter ao agressor. Você, na sua fala ontem, falou sobre alguns problemas da justiça, que no Brasil nós temos uma grande uma popularidade da constelação na justiça, mas nós temos grandes questionamentos na justiça por causa disso. Porque muitas vezes aquela mulher se sente coagida na constelação pela resolução a fazer um acordo mais favorável para o interesse de amenizar ou diminuir o prazo da justiça, mas ela se sentindo coagida por uma dinâmica onde ela se sente, às vezes, ela é culpada numa proposta que, às vezes, as pessoas não se dão conta disso, gente, que, às vezes, tem alguns... E veja, isso não tem a ver com o Bert Helling, porque eu assisti o Bert Helling trabalhando algumas vezes, e ele não fazia isso, mas as pessoas vão reproduzindo um modelo machista. Um modelo machista, onde o homem tem uma hierarquia, uma posição hierárquica superior no sistema à mulher. A da mulher em relação aos filhos, que vai contra uma série de conquistas, por exemplo, das mulheres em relação aos seus direitos, ao seu espaço, à sua dinâmica dentro do sistema. Porque o sistema social, ele vem mostrando e desenvolvendo novos papéis. E que, como você falou ontem também, né, você citou alguém ontem na sua fala, que essa prática ela tem que também acompanhar, acho que você citou, acho que Lacan, né, que tem que acompanhar o tempo e as evoluções, por quê? Porque os sistemas estão em permanente evolução e desenvolvimento. Então, Bert Helling se baseia lá na tribo Zulus, que tem a tradição familiar ancestral, e isso então vira a realidade absoluta, e a gente então tende a trazer um retorno conservador para uma coisa que já não cabe na realidade sistêmica da atualidade. Então, vejam, se as pessoas não têm essa noção, elas perdem como vão ajustar e como vão se conduzir numa constelação, segundo aquilo que está acontecendo no sistema e não segundo aquilo que você estabeleceu como verdade, ou como regra, ou como protocolo. É a cama de Procusto, né, que eu sempre cito aqui, a cama de Procusto. É o famigerado lá da mitologia. Procusto era um famigerado que tinha uma propriedade, e todo mundo que passava pela propriedade, ele capturava e tinha que passar pela cama de Procusto. Se passasse pela cama de Procusto, era liberado. E qual era o desafio da cama de Procusto? Se a pessoa fosse maior que a cama, ele cortava um pedaço das pernas. Se a pessoa fosse menor do que a cama, ele esticava até caber na cama. Ele esticava as pernas. Ou seja, tem que caber no meu modelo. Eu corto daqui, empuxo daqui, empurro dali, encolho daqui, tem que caber no meu modelo. E não ao contrário. Poder fazer com que o meu modelo ele seja coerente com aquilo que está acontecendo no sistema. Isso, gente, é fundamental. Né? Por isso que eu comecei a ver que essa prática, ela reproduzia, além de uma prática muitas vezes antiterapêutica, e sem esse questionamento,
um nível de empoderamento dos terapeutas que acham, então, que promovem a cura, que fazem isso, que limpam as gerações. Então, limpa as gerações e vai limpar as gerações, ou então não consegue limpar as gerações, porque, ou seja, com um tipo de redução, né, de um fenômeno que é muito mais complexo. Né? Por isso que quando eu comecei a observar isso, até por conta da minha prática clínica com terapia regressiva, e aí muito baseado dentro do meu caminho acadêmico, né, do meu percurso acadêmico, baseando na psicologia transpessoal, eu comecei a ver, então, que o tipo de constelação que eu fazia, o tipo de constelação que a gente começa a ver como mais adequada, é aquela que cabe para a experiência que o cliente traz em relação ao seu sistema. Independente de eu determinar a priori que tem a origem na família. Porque se eu buscar, eu vou achar alguma coisa que está relacionada. Isso me trouxe a tranquilidade, por exemplo, usando a psicologia transpessoal, desse tipo de conclusão. Porque na psicologia transpessoal, a gente vai entender o ser humano como o resultado de uma série de níveis de consciência diferentes, onde em cada nível de consciência nós estamos identificados com realidades diferentes que nos representam. E aí, uma delas, desses níveis de consciência, é a ancestralidade. Então, ok. Numa constelação, quando eu faço uma constelação, se surgir a dinâmica naquela constelação que tem a ver com o padrão familiar, porque existe isso, e isso é verdadeiro, né? Vai se trabalhar essa dinâmica familiar. Só que, na minha prática, algumas vezes, esses padrões não vinham da origem familiar, vinham da história pessoal, vinham de um tipo de desorganização psíquica do cliente, que quando você, então, constelava, ele conseguia se reorganizar e não tinha nada a ver com a história familiar. Ou, então, da história da humanidade. Padrões que vêm sendo repetidos, por exemplo, das mulheres ao longo de gerações, que estão impactando, porque nós estamos num sistema, enquanto humanidade, e que vão reproduzir por uma determinada prática, uma determinada reação, um determinado padrão de reação. Então, isso muitas vezes vai surgir como um padrão que vem da humanidade. Dentro da psicologia transpessoal, um desses níveis de consciência é a possibilidade de termos experiências de supostas vidas passadas que estão influenciando no nosso comportamento. Então, algumas vezes, na constelação, vão surgir que o sistema psíquico está sendo influenciado por uma história que ainda não foi assimilada naquele sistema e que está distorcendo o sistema psíquico. E aí, veja, quando a gente coloca nessa perspectiva, o que é mais importante? Eu, a partir de uma abordagem usando a constelação como técnica, permitir que o sistema que eu estou abordando, sistema, campo, ela, constelação, me traga aonde realmente é o ponto que está havendo o conflito, a origem, seja onde for. Porque não é. E como esses sistemas eles estão interligados, evidentemente tem uma repercussão na família, tem uma repercussão no passado, tem uma repercussão na minha história de vida biográfica, na minha dinâmica parental, claro, porque isso tem a ver com o entendimento da realidade sistêmica. As pessoas estudam o sistema familiar, mas a constelação, quando a gente fala sistêmica, ela tem e aborda um princípio da teoria de sistemas. E a teoria de sistemas ela mostra que os nossos sistemas, nós participamos de sistemas maiores, estamos interligados a eles, e nós somos compostos de sistemas menores. É um princípio sistêmico, de contração e expansão sistêmica. Ou seja, os sistemas que nós fazemos parte, eles refletem em nós e nós refletimos neles. Então tem a família, tem o trabalho, tem a sociedade, tem a raça que a gente está encarnado. Então, disso tudo está reproduzindo o meu comportamento. Então, nós podemos ter componentes, em termos de origem, de qualquer um desses pontos. Por isso que, às vezes, a gente traduz da família, tem alguma coisa a ver, mas não o suficiente para poder reorganizar o sistema. Porque eu dirigi para a família sem observar aquilo que o sistema estava realmente me trazendo. Então, eu comecei a ver que aí eu tinha que abrir essa possibilidade para, então, fazer o que eu chamei do meu método de constelação sistêmica transpessoal. Ou seja, eu não estou preocupado exclusivamente com a família. Não estou preocupado com essa origem. Se surgir como uma origem que sugere claramente uma dinâmica familiar, nós vamos fazer dentro de um modelo muito próximo do Herbert Hellinger, que tem uma lógica dentro daquilo que é terapêutico para o cliente naquele contexto. Agora, muitas vezes, eu vou abrir, às vezes, dentro da constelação, uma regressão dentro da constelação para ver qual é esse passado que está ali interferindo até hoje no sistema do cliente. Né? A Terena já me acompanha há muito tempo. Eu faço uma constelação de partes internas. Então, eu pego as partes internas do psiquismo como um sistema, já que é um sistema, eu posso constelar,
Eu faço uma constelação de partes internas para que o cliente possa tomar consciência do que ele precisa reorganizar, tomando consciência dessas reações e harmonizando isso dentro de uma constelação, ele passa a ter uma reação, mais consciência da reação dele, da raiva que ele tem, e não tem nada ligado necessariamente a uma questão familiar. Por quê? Vejam bem, é quase que ingênuo achar que você, acessando a origem da família, né, você vai simplesmente limpar a história da família e, com isso, você vai mudar um padrão. Porque a pergunta é, por que que esse indivíduo ele está, então, nascido nessa família? Por que que ele, então, ele está reproduzindo aquele padrão? Ou seja, se a gente não tiver um entendimento para o que é o sofrimento, entender por que que as pessoas entram em conflito, por que que elas entram num tipo de desequilíbrio na sua vida, nós vamos fazer essas respostas simplistas, vem da família. E nós vamos reproduzir o mesmo problema que a psicologia teve há algum tempo atrás, de culpabilizar os pais pelo problema do adulto. É o problema do pai, da mãe. Então é uma mãe dominadora e pai ausente. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, aí fica isso. Então é isso. Então o que que faz? Mata a mãe, mata o pai, se mata, vai fazer o quê? Ah, não, mas tem que ver. Ou seja, porque isso também é uma redução de uma visão da psicologia que hoje é bem diferente. Senão a gente faz isso também, mas tudo vem por conta da família. Eu uma vez estava num congresso, aí eu fui numa mesa lá para falar do método e tal, discutir a questão da constelação, e tinha uma consteladora famosa, lá do Rio de Janeiro, e aí ela chegou para a gente e falou assim, nossa, eu estou com um caso super interessante, um rapaz que tem muitas dificuldades, porque nada na vida dele dá certo, porque ele traz a mancha de sangue da Guerra do Paraguai. Aí eu falei, gente, isso deve ser bonito, né? Isso deve ser legal, né? O que que quer dizer isso, né? Ela falou assim, porque nós fizemos uma constelação e ele viu que o problema dele está relacionado ao bisavô dele, ao tataravô dele, que foi um general do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai foi um massacre, né? Porque, né, os paraguaios não tinham a menor condição, foram dizimados não sei quantos mil homens paraguaios, assim. E ele percebeu tudo aquilo, então ele traz na geração do pai dele, dos homens daquela família, a marca de sangue daquilo. Por isso que as coisas dele não dão certo. Eu falei, então, como assim? Então ele é vítima do acontecimento de nascer na sua família. Aí ela falou, não, não é vítima. Eu falei, é isso que você está me dizendo, que então ele nasceu agora, ele está ferrado, então ele vai ter que ter o papel de limpar o tataravô dele lá, porque para limpar essa coisa de sangue, senão ele está ferrado. A pergunta é, por que que ele está identificado com esse padrão? Porque se não houver um nível de transformação, tomada de consciência dele, de por que que ele está naquele sistema, não adianta você saber que foi o tataravô, porque isso é um mecanicismo que aí fica assim ingênuo. É por que que faz sentido para aquele indivíduo estar ligado àquele padrão. Ah, não, mas é o primogênito. Aí às vezes não é o primogênito, mas às vezes pula. Aí o pessoal começa a arrumar um monte de história, né? É que às vezes pula a geração. Aí como assim, né? Não, às vezes pula a geração, não é o primogênito, é o primogênito, é o primeiro, não é o primeiro ou o segundo, não, que às vezes pula. Vai ver que teve um aborto antes. Então, aí começa a tentar arrumar um jeito de explicar esse negócio, né? Você ontem falou sobre, eu gosto dessa, né, do leite, né? Do leite, o leite é associado à prosperidade financeira. Eu falei, gente do céu, eu era para ser milionário, que a minha mãe tinha leite, eu tinha até irmão de leite. Ela amamentava nas duas mamas, eu numa e uma pessoa que não tinha leite, ela era para ser um milionário, né? Chega a ser ingênuo imaginar que uma questão complexa da prosperidade e do fluxo da prosperidade, do dinheiro, da nutrição, esteja restrito à questão eminentemente da nutrição do leite materno. Porque a gente vê pessoas com problemas de financeiros e de insucessos que tiveram nenhum problema de nutrição. Tivemos, então, problemas de outras ordens que estão interferindo nisso e que não tem nada a ver com o leite, mas se reduz por quê? Porque a gente precisa de uma explicação generalizada para poder dizer isso tem a ver com aquilo. E aí a gente reproduz isso. Isso, gente, dentro de uma realidade sistêmica, isso chega a ser ingênuo. A minha pergunta não é qual assim, então isso está relacionado a quê? O que eu faço na constelação? Eu pergunto para o campo assim, então o que é? Qual é a origem? Aonde que está o nó? Porque aí o sistema, pela prática e pela técnica de constelação, ele vai revelar exatamente aonde que está o problema. E aí, a partir dali, eu vou ver, então, se isso tem a ver com a família, vamos colocar a linhagem familiar, porque com certeza tem ali. Mas pode aparecer de uma ordem, de um tipo de conflito que vem de outro tipo de experiência. Então, o campo vai mostrar para mim. Agora, se eu determinar que eu vou buscar na família, eu que estou determinando que vai buscar na família. Agora, vamos combinar, é mais fácil, né? Eu coloco o pai, coloco a mãe, então vai aparecer alguma coisa. Quando a gente faz dessa forma mais aberta, dá mais trabalho. É mais difícil de ensinar.
É mais difícil de mostrar como ajudar naquela prática a que tenha uma repercussão terapêutica, de fato. Então, isso dá mais trabalho, as pessoas querem coisas mais simples, né? Elas querem dicas, né? Então, vamos dar dica, né? Aí a internet está cheia de influenciadores que têm milhões de seguidores e dão dicas o dia todo, né? Por que as dicas fazem tanto sucesso? Eu outro dia fiz um vídeo, já faz algum tempo, fiz um vídeo que era assim, 3 dicas para você não seguir as dicas. 3 dicas para você não seguir as dicas. Por quê? Você acha que a coisa é simples e você vai conseguir rapidamente. Depois você fica frustrado porque como você não conseguiu, parece que você que tem uma coisa errada. E fica parecendo que as coisas são iguais para todo mundo. Isso é uma ingenuidade. Os processos são totalmente sob medida, são individuais. Então, quando a gente começa a pensar, quando você me pede para falar sobre a questão de como viver melhor com a constelação, e a gente com essa preocupação, primeiro, tem essa noção de que a gente está lidando com primeiro, uma ferramenta muito potente, que não se reduz à questão da constelação, da questão familiar ou da origem familiar, nem para problemas familiares, porque tem gente também que acha constelação familiar só para resolver problemas familiares. Isso não é verdade. Por quê? Quando você, como eu faço no meu método, é uma constelação sistêmica, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de sistema. Em qualquer tipo de sistema. E cada sistema vai ter um tipo de ordem, um tipo de funcionamento diferente um do outro. Por exemplo, quando a gente estuda a constelação familiar, não, então tem as ordens do amor, do Bert Helling, tem os princípios que regem a ordem do amor, etc., que é uma das finalidades da família. Beleza. Agora, qual é a finalidade de uma empresa? Qual é a finalidade de uma empresa? Qual é a finalidade do seu trabalho, da sua profissão? Não é gerar amor, né? Então, quando a gente passa a ter um estudo mais sistematizado, e eu fui estudar muito isso, eu fui estudar axiologia, por exemplo, a ciência dos valores, você vai ver que o valor associado à família é amor, é intimidade, é aprender com as diferenças, desenvolver afetividade, compromisso. Então, isso tem a ver com a finalidade da família. Agora, quando você pega a estrutura de valores de uma empresa, do seu trabalho, qual é a estrutura de valores relacionada ao trabalho? Não é gerar amor. É o quê? É utilidade. O valor do seu trabalho está na utilidade que você gera com o seu esforço. Uma empresa, com o seu produto, com o seu serviço, nós com o nosso trabalho. Não é para ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência da troca em relação a isso. Mas o que faz sentido do meu trabalho é ser útil. Por isso tem muita gente deprimida com dinheiro porque não faz o que gosta. Por quê? Porque não sente o abastecimento para o sistema psíquico de se sentir útil. Então, vejam, como é que dá para comparar, então, uma lógica dentro de um trabalho que envolve prosperidade, dificuldade com o dinheiro, apenas exclusivamente com a dinâmica familiar? Isso é uma redução. Então, por que quando a gente está pensando na coisa de viver melhor, né, a gente acaba vendo a importância desse sentido crítico que você dá ao curso e que a gente está sempre batalhando nisso, né? Porque a gente sai desse modelo engessado para um modelo mais aberto, onde no meu método, principalmente, eu sei que você trabalha isso também, é em cima de uma base fenomenológica. As pessoas estão em busca de respostas absolutas. Eu quero saber se eu posso ficar bom do meu câncer. Faz uma constelação para o meu câncer. Então as pessoas querem, às vezes, a constelação como um oráculo. Como se, então, fosse dizer a verdade, se meu marido tem uma amante, se a ex do meu marido está... Quer dizer, porque as pessoas têm uma demanda por uma prática em cima da revelação de alguma coisa, e isso não é necessariamente terapêutico. Né? Na fenomenologia, eu não estou preocupado inclusive com a origem, se é vida passada, se é da família, se não é. É o que faz sentido para o cliente tomar consciência e ele promover um processo de transformação. Porque não importa se foi para a vida passada, se foi para o pai, o bisavô, se foi na infância, quando ele tinha 5 anos, porque a mulher foi abusada. O que importa é como ela toma consciência do quanto que ela está identificada e como que ela, então, modifica a forma como ela lida com aquele sistema. E o sistema vai responder dessa mesma forma. Então, o que faz com que a constelação possa contribuir para viver melhor? Quando a gente começa a ver que na prática da constelação, a gente começa a trazer uma possibilidade do cliente identificar que nós vivemos uma realidade sistêmica. Nós vivemos uma realidade sistêmica, a vida é sistêmica. Ou seja, nós estamos interagindo e relacionados cada vez mais, nós estamos conscientes disso. Olha o que aconteceu com a Covid, né?
Nós, da Covid, começamos a perceber o quanto nós estamos interconectados mundialmente de uma forma que, numa situação como essa, mostra as nossas conexões, que são muito maiores do que a gente gostaria de imaginar ou de supor. E isso vem se modificando. Imagina no nível psíquico, imagina no nível emocional, dos movimentos sociais, dos movimentos políticos. É, é isso. Por que que nós estamos vendo, por exemplo, no campo político, no mundo todo, essa polarização? Porque nós estamos chegando como humanidade num momento em que o sistema precisa passar por um outro patamar de entendimento sobre de consciência sobre a sua realidade sistêmica social, e como isso é muito ameaçador, o que, que o sistema faz? Ele regride para uma visão mais conservadora, mais tradicional, para tentar se preservar. E isso tensiona. Mas isso é o movimento de recuo da onda para depois poder vir para um outro patamar. É isso que a gente está assistindo. Um momento onde, socialmente, politicamente, economicamente, nós estamos recuando para modelos tradicionais porque os modelos faliram. Só que a gente não sabe quais são os novos modelos, a gente vai ter que construir esse troço. Então, nós estamos em pleno movimento sistêmico. Quando a gente começa a entender isso, e a constelação traz isso à tona, eu não posso estar preocupado apenas de entender qual é aonde que começou a origem disso, mas é começar. É claro que o cliente não entende isso, às vezes ele não tem esse nível de consciência, mas nós que estamos aqui tentando estudar, nós temos que perceber que na hora que nós estamos fazendo isso, nós estamos colaborando para uma ampliação de consciência que é muito maior do que apenas responder a pergunta pontual do meu cliente. Nós estamos trabalhando uma tomada de consciência dele, de uma realidade sistêmica dele. Então, na hora que eu uso, independente da questão familiar, eu uso, por exemplo, como eu faço no meu método. Por exemplo, um tipo de constelação que eu faço que eu chamo de alinhamento das dimensões da vida. Alinhamento das dimensões da vida. Então, eu pego o cliente, a dimensão da família, da saúde, do dinheiro, do trabalho, do lazer, da espiritualidade. Elejo com ele algumas dimensões da vida dele importantes. Faço fator oculto, né? Eu sempre uso fator oculto. Então, ele não sabe, a princípio, adora, né? Ele não sabe, então, por exemplo, posso usar âncoras de solo, então ele tem lá triângulo, quadrado, ele não sabe que triângulo é espiritualidade e tal. Eu faço ele no âncora de solo, e de repente ele está se vendo em cima de triângulo, que é, por exemplo, saúde, e ele começa a falar assim: eu estou me sentindo aqui um mal-estar, eu estou sentindo um peso. E ele começa, então, a ter consciência que tem algo no sistema dele que está desbalanceado, está desalinhado, pela experiência dele. Isso faz sentido para ele. Ele passa a ter uma consciência de como ele está conduzindo a vida, que não é racional, não é objetivamente e analiticamente racional, mas ele tem uma consciência de como aquilo está desequilibrado. Ele passa a ter uma consciência de como e o que ele precisa estar buscando para realinhar a vida dele. Então, veja, e dentro dessa constelação, por exemplo, eu coloco um dos fatores de propósito de vida. Então, de repente, ele começa a ver que as dimensões da vida dele estão desalinhadas em relação ao propósito da alma dele. Quando ele tem essa concepção, essa percepção, essa experiência, e ele começa a reorganizar o modelo de constelação dele, o nível de experiência que esse cliente tem ao final da constelação é espiritual, porque ele tem um nível de compreensão que não dá para explicar, porque ele começa a perceber que, em algum nível, ele começa a se alinhar com o propósito da alma dele. Então, imagina, quando você começa, mesmo que não racionalmente sabendo o que você tem que fazer no dia seguinte, mas você começa a ter uma experiência que te dá uma noção mais clara de quanto você está relacionado em relação ao seu corpo, ao seu trabalho, ao seu dinheiro, à sua família. Então, vejam, esse tipo de constelação, que não tem necessariamente ou nada a ver com a família, traz uma noção, um nível de consciência para esse cliente de como ele está conduzindo a vida e das distorções dele. Então, vejam, uma questão, como eu falei, por exemplo, das partes internas, né? Então, o cliente que chega, nossa, eu tenho uma reação, quando eu vejo, eu tenho um conflito, tem um lado meu que fica furioso à toa, aí depois eu me sinto culpado. Aí eu comecei a ver que isso era um sistema, e quando eu faço uma constelação que tem ele, faço lá com bonecos, por exemplo, a aula que eu vou dar vai ser sobre bonecos, né? Eu faço uma constelação com bonecos, onde ele se vê lá, ele começa a colocar ele como um dos bonecos, um dos fatores. Uma parte dele que é agressiva, que é furiosa, e uma outra que se sente culpada, ele começa a ter consciência de uma dinâmica psíquica que a gente, numa terapia verbal, teria muita dificuldade de abordar e ele ter um tipo de insight. Então, isso favorece uma tomada de consciência de como as reações dele são automáticas e ele passa a ter um efetivo controle consciente, lúcido sobre as escolhas dele por um movimento que aconteceu na constelação. E, mais uma vez, não tem nada a ver com a questão familiar, não necessariamente. Porque pode aparecer, é um padrão que tem muito a ver com o meu avô. Vamos colocar o avô lá, não tem problema nenhum. Não é que o Bert Hellinger estava errado.
mas tem um recorte que as pessoas não se questionam e elas perdem uma grande oportunidade do potencial que tem a constelação por não terem uma abertura para considerar outras possibilidades daquilo que faz sentido para o cliente. Porque senão a gente fala assim, tá vendo, isso tem a ver com a sua mãe. E aí o cliente fala assim, a sua mãe, ele fala assim, ele fala assim, é. A gente já sabe que não é, né? Porque o cliente fala assim, é. Por quê? O que a gente está falando faz algum sentido, tem uma lógica, mas não bate com a experiência dele. Agora, quando ele vivencia, fala, nossa, tem a ver exatamente com a minha mãe. Aí ele fala com uma propriedade que ele está tomando consciência de algo que está vindo do sistema dele. Então, eu tenho sempre essa fala, né? Nós não somos o terapeuta, nós não somos aqueles que têm o poder e o conhecimento. Eu digo para os meus alunos, nós somos facilitadores do processo de transformação do nosso cliente. Nós temos recursos importantes, mas quem faz a terapia é o cliente, não sou eu. Não depende da minha competência. Eu sou muito bom no que eu faço. Eu faço bem, faço com amor. Agora, se o meu cliente não fizer 10% do processo, tomar de consciência dele mudar, não acontece nada. Então depende da minha parte, é uma parte importante, mas não é a mais importante. Se eu não tenho essa consciência, então eu vou achar que eu tenho que arrumar qual é a explicação, qual é a intervenção correta, e deixo de observar aquilo que meu cliente está trazendo, que é o maior tesouro dele, que é o quê? A experiência dele, o conteúdo dele, o drama da vida dele, que ele está colocando ali para reorganizar, e eu sou um facilitador desse processo que naturalmente vai acontecer. Então, veja, a constelação acaba ajudando nessa questão de viver melhor, não porque a gente vai encontrar solução para o conflito no relacionamento, mas por que eu estou, então, vinculado, por exemplo, a um relacionamento tóxico? Não tem a ver só com encontrar os relacionamentos tóxicos de todas as mulheres que foram abusadas na família. Mas por que aquela mulher está reproduzindo esse padrão? Que tipo de dependência emocional que aparece na constelação desde que você tem essa abordagem? Isso vai fazer com que ela possa até produzir uma melhora no relacionamento, porque ela passa a ter consciência de qual é a condução dela, qual é a finalidade do sistema dela, do sistema de vida. E a mesma coisa em relação às conquistas pessoais que você fala, né? Então, por exemplo, as pessoas vêm e falam, eu tenho um problema com a prosperidade. Aí, todo mundo quer fazer constelação para prosperidade, né? Uma pergunta para vocês, qual é o maior produto que se vende hoje na internet? O que mais se vende na internet hoje? O que você acha, Terena? Eu acho que é como você ganhar seu primeiro milhão, Sucesso. você ganhar mais dinheiro. O que mais vende na internet hoje é sucesso. Como você ter sucesso? Pois é. Na sua profissão, fazer dinheiro e tal. Então, o que mais vende? Qual é a moeda de maior troca? Vender sucesso. Então, as pessoas vêm querendo sucesso, um modelo de sucesso que elas colocaram na cabeça. Então, elas querem saber como é que elas vão destravar o dinheiro. Então, tem realmente momentos em que você percebe que a energia do dinheiro está travada, mas as pessoas vêm para um sentido de acumulação, não de prosperidade. Então, na hora que você faz uma constelação, você não pode atender simplesmente a essa solicitação de que a conquista da pessoa é ela ganhar o primeiro milhão. Porque para algumas pessoas, ganhar 1 milhão vai ser uma derrota de vida, vai se perder na vida. É simples assim. Tem pessoas que não estão preparadas para ganhar 1 milhão. Agora, não sou eu que vou dizer. Agora, o sistema começa a mostrar e trazer um nível de consciência o que realmente as pessoas estão pedindo. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão, como você falou, a gente acaba totalmente garantindo, prometendo coisa que a gente não pode garantir. Então, essas conquistas estão também na consciência do cliente em relação à realidade sistêmica que ele tem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um método que eu chamo de escolhas complexas. Escolhas complexas é fazer uma constelação em cima de opções que a pessoa tem na vida para ver, isso é muito da constelação estrutural. Você tem uma estrutura do sistema e a constelação mostra para identificar onde está o bloqueio, onde tem um conflito. Não tem a ver com a origem, ela quer só identificar o que está emperrando o sistema, por exemplo. O que pode fazer o sistema ser mais sinérgico e não entrópico. Dois outros princípios sistêmicos, né? Entropia e sinergia. Então, eu faço muito de escolhas complexas. Então, por exemplo, uma cliente que tinha dúvida, ela estava num trabalho que ela não gostava, e ela estava na dúvida se ela fazia mestrado, né, em uma carreira acadêmica, se ela fazia uma pós-graduação num projeto que ela achou que tinha tudo a ver com ela, que ela ia gostar, ou se ela continuaria na empresa atual. Então, a escolha complexa era essa, né? O que parecia que era o movimento sistêmico, onde parecia mais favorável. E é um tiro no pé isso, né? Porque a pessoa às vezes está querendo assim, olha, faça o mestrado, fique no emprego. Ela quer uma resposta absoluta. E na constelação a gente não tem isso, né? Eu fiz a constelação, ela passa pela constelação, e aí tinha tudo a ver. O mestrado estava totalmente fora, né? Ela tinha colocado também, fazer um concurso público também. O fator não tinha a menor conexão no sistema dela. Tinha uma conexão com o emprego atual, alguma força
no emprego atual e na tal pós-graduação que ela ia fazer. E aí ela falou assim, nossa, eu senti uma coisa, porque aí eu faço isso eu trabalho na linha do tempo, né? Então, tanto eu posso ver o sistema para o passado, como qual é o desenvolvimento dele para o futuro. A linha do tempo, o passado e o futuro. Ali, qual era a tendência do sistema? Muito na direção da pós-graduação. E eu falei para ela, olha, isso aqui indica esse recorte aqui agora, e para porque já estou nisso há muito tempo, né? Eu já não caio nessas armadilhas, né? Aí tá, ela estava num processo terapêutico, porque isso é outra coisa, né? Constelação não é terapia. Constelação é um recurso terapêutico, mas não é terapia. As pessoas querem agora uma constelação para poder mudar a vida. Olha, não melhorou. Então ela está dentro de um processo terapêutico. Então eu vou usar vários recursos, inclusive várias constelações. Fiz a constelação. Aí, tipo, um mês depois, ela passou e falou assim: olha, fiz o curso, mas eu vou te falar, aquela constelação deu algum problema. Aquela constelação não foi muito boa, não. Eu fiz o curso, comecei a fazer o curso, eu estou decepcionado, o curso é uma bosta, o curso não é bom, aquilo, porra, não era nada do que eu imaginava. E eu falei, bom, ela falou, mas eu já paguei, eu vou passar agora um ano nesse curso, porque eu já paguei aquele negócio para cancelar e tal, mas assim, pô, fiquei decepcionado, a constelação mostrou, eu falei, olha, observa o seu movimento sistêmico, porque isso tem alguma coisa a ver com você. 15 dias depois ela volta para a sessão, ela fala assim, Milton, você não vai imaginar o que aconteceu, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu estou acreditando em qualquer coisa, gente. Eu estou acreditando em tudo já, né? Ela falou, você não vai imaginar o que aconteceu. Num desses trabalhos do curso de pós, são muito grupos, né? Grupos com empresários, com executivos, que fazem parte lá da pós. Era um grupo, então tinha um empresário, e lá nós começamos a conversar, e eu falei para ele do meu projeto, do projeto que eu tinha. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, esse projeto tem tudo a ver com a minha empresa. Me fala mais. Me chamou para uma reunião, fizemos não sei o quê. Ele me chamou agora, eu estou saindo da minha empresa porque eu vou trabalhar nesse projeto com ele, porque ele encampou meu projeto, ele vai financiar meu projeto. Olha só como é que são as coisas. A constelação indicou, naquele momento, no que ela tinha no radar dela, um caminho que era uma conexão com alguma coisa que ainda estava sendo plasmada ali no campo dela. Então ela vai achando que ela tem uma resposta absoluta, mas tinha uma movimentação do campo que estava conduzindo ela para uma experiência, para um tipo de oportunidade que ela podia, inclusive, nem ter aproveitado. Mas ela, quando se dispôs, ela acabou entrando numa outra realidade, numa outra consciência sistêmica. Então, veja, uma constelação que traz um tipo de expectativa do cliente de uma definição, mas que a gente sabe que o que está em jogo é uma tomada de consciência, às vezes, para aquilo que realmente é importante para ele, e não o que ele acha que é importante, porque às vezes a gente acha que sabe o que quer, mas às vezes o que a gente quer não é o melhor para a gente. E aí, com a constelação, você começa a ter uma clareza daquilo que sistemicamente está conectado com o alinhamento da sua alma. Aonde a sua alma quer que você chegue, aonde parece que faz sentido, aonde está o seu propósito. Propósito não é uma coisa, né? Propósito não é um lugar, propósito não é uma quantidade de dinheiro, propósito é um estado. Então, na hora que a gente está buscando o estado, a gente começa a perceber que está fazendo uma coisa, se a gente sente esse estado, a gente sabe que está conectado e está alinhado com o propósito. Isso, por exemplo, é muito sensível e muito bom de trabalhar a constelação, porque a constelação faz a percepção de uma ampliação de consciência do campo e faz com que os nossos movimentos eles sejam muito mais lúcidos. Mas a gente, no nosso nível do ego, a gente quer a resposta do tudo. Faz isso, faz aquilo, não deu certo, o que faz de novo? Mas a gente pode entender essa demanda do cliente, porque é cliente, né? Enfim. Mas nós temos um compromisso de poder ver que as conquistas pessoais têm a ver com uma dinâmica muito mais ampla dele tomar consciência da realidade sistêmica que ele está, seja da origem familiar que ele está, da realidade com que ele, do sistema de valores que ele tem, aonde ele está querendo, onde ele está colocando a energia dele de realização, de trabalho, de relacionamento. Então, por exemplo, quando eu uso no Destrave, eu tenho um programa que chama Destrave, que é para relacionamento. Eu uso a constelação porque, às vezes, o sujeito está buscando ser feliz no relacionamento, mas ele está preso numa demanda mais sexual, numa demanda mais de afeto, de dependência de afeto, e não percebe que isso está gerando uma atração de sistemas, de padrões de relacionamento que são tóxicos. Quando ele toma consciência disso, ele percebe por que ele está identificado e vê a necessidade na terapia de entender por que ele está dependente emocionalmente, por que ele tem uma tendência a depender emocionalmente, e ele, ao tomar consciência disso e ele mudar esse padrão, ele muda o sistema a forma de funcionamento do sistema dele, ele passa a conectar com pessoas que estão conectadas com essa nova visão dele. Então, os relacionamentos melhoram, a qualidade de vida melhora, porque ele tomou consciência de algo que estava mantendo o sistema dele numa dinâmica que a gente chama entrópica, ou seja, que consome energia e não favorece, impede até que ele seja feliz. Então, vejam, depende muito mais da forma como a gente recebe e consegue acolher o cliente e propor a constelação
do que a técnica em si. A técnica é poderosa, a técnica é potente, mas para quê? Nós estamos fazendo para quê? Qual é o objetivo de transformação que a gente está levando o nosso cliente ao tomar consciência? É isso que faz com que a qualidade dele de vida aumente. Então, é compreensível que o cliente que está com um problema físico, está com câncer, está com uma doença grave, uma doença, enfim, ele queira estar buscando, né, um entendimento, uma solução. A gente tem que ter a responsabilidade de saber qual é a limitação da técnica e o que que ele, como sistema, o que que ele precisa tomar consciência para poder enfrentar essa situação e, às vezes, até realmente modificar, mas dependendo daquilo que ele precisa tomar consciência. E não somos nós, pela técnica, que podemos garantir isso aqui. Então, as conquistas, principalmente quando a gente envolve questão de dinheiro, né? Então, uma questão de dinheiro, quando você faz uma constelação que envolve empreender, eu faço muito, né? Como eu tenho muito trânsito na empresa, né? Ah, então tem uma empresa que, de repente, a empresa começou a não dar resultado. Tem problema sistêmico. Aí você vai ver, é porque a empresa se descaracterizou, por exemplo, e em vez de estar perseguindo aquela coisa da utilidade, de poder estar buscando um caminho de atendimento da sua vocação, começou a mudar essa vocação para um outro tipo de interesse, mais financeiro, mais não sei o quê, de exploração. Quando ela descaracteriza, o sistema começa a entrar em colapso. Então, o problema que está acontecendo, ele às vezes ou é uma necessidade de reorganizar para manter o funcionamento do sistema, quando a gente está falando de dinheiro, principalmente de empresa, às vezes o colapso é ou que realmente precisa reorganizar para alinhar para aquilo que faz sentido para poder progredir, ou então o sistema está exigindo uma nova ordem de funcionamento, porque aquele sistema antigo, aquele funcionamento antigo, ele faliu. Então precisa de uma nova, e senão o que, que o sistema faz? Ele não consegue se organizar. Ele explita, ele se divide, como num relacionamento. Se você, então, no sistema tem uma hora que entra em colapso, o sistema tende a se dividir para que as duas pessoas possam criar sistemas de felicidade. Isso é sistêmico. Isso tem sistemas biológicos, celulares, tem processos, princípios como esse que não estão associados exclusivamente à questão familiar. Então, eu acho que para a gente que está aqui aprendendo, para todos que estão aqui, é poder ver que tem um campo muito mais amplo em termos de constelações, quando a gente abre a nossa mentalidade para a perspectiva de aplicação do método da constelação. E poder ter esse sentido crítico daquilo que se reproduz, muitas vezes, com modelos muito engessados que não são aplicáveis. Por quê? As aplicações nesse nível de constelação, regressão, elas são totalmente personalizadas, ou seja, tem que ser sob medida. Não tem como você imaginar que a solução que apareceu numa constelação para um problema para um problema semelhante, vai ser a mesma solução, vai ser o mesmo encaminhamento, vai ser a mesma fala. Por quê? Porque para cada um de nós tem uma história diferente, cada um tem uma história familiar diferente, cada um tem um passado diferente, tem um perfil diferente. E isso, se a gente não tem essa abertura, a gente tende, então, a cama de Procusto, vai tentar encaixar o seu cliente no seu método, e não ao contrário, você poder atender pessoas, né? A gente atende pessoas. A gente não aplica métodos, a gente atende pessoas. Os métodos são caminhos para poder levar a pessoa a essa tomada de consciência. Mas nós atendemos pessoas. Temos que olhar para elas como pessoas, para problemas sistêmicos que são muito mais complexos do que a gente gostaria. Senão fica fácil, né? O problema de prosperidade é o problema do leite materno. Aí pronto, já resolvemos toda a parada. Né? Eu ouvi você falando, e outro dia eu ouvi isso, né? A pessoa fala assim, é verdade. Eu tenho uma cliente que tem um filho autista, né? Com um espectro, né? Lá numa classificação lá. Ela fala assim, eu ouvi falar então, é porque tem um assassino na minha família. Eu falei, bem-vindo ao clube. Se você olhar na história da família, é claro que em algum momento vai ter lá um cara que foi morto, que se suicidou, que abortou, que se separou, que bateu na mulher. Porque é a história da humanidade, gente. Então você vai pegar, então foi lá, o tataravô, que a gente nem sabe qual foi. Não, é um antepassado antigo. Gente, isso chega a ser ingênuo. Chega a ser ingênuo. Então, é claro que quando isso acontece, você, então, tendo um discernimento crítico, você vai auxiliar aquela pessoa, porque no meu modo de ver é isso, né? É como ajudar essa pessoa, esse cliente, a poder entender por que ele está identificado com esse padrão, que é isso que vai fazer com que ele mude. Não fica parecendo que a gente vai com a vassourinha tentando limpar, então, a linhagem das mulheres até chegar a gente. E vai também tirar das filhas, senão já passou para quê? Apesar de fazer sentido, e isso não quer dizer que isso não seja verdadeiro, mas não é absoluto. Porque a pergunta é por que essa pessoa está identificada com esse padrão. E às vezes uma irmã não está identificada com esse padrão. É porque tem diferenças pessoais que fazem com que a gente se identifique. E esse reforço é que faz
e fica evidenciado o que aquela alma precisa transformar na vida. Aí tem a ver com esse entendimento do sofrimento, que é muito, muito forte na forma como eu trabalho. O sofrimento é uma indicação de que a gente precisa mudar alguma coisa na nossa forma de ver a vida, do que a gente valoriza, de como a gente conduz, dos valores que a gente divide. O sofrimento é uma indicação de que a gente se afastou de um alinhamento da nossa alma. Por isso que é sistêmico, por isso pode ser constelado. Mas isso tem a ver com o entendimento da dor. Se eu fico imaginando que a dor tem a ver com o antepassado, eu vou buscar no antepassado e vou encontrar. Agora, quando eu falo dessa forma, eu vou ver se essa dor está sendo reforçada pelo familiar, ok. Mas o que eu tenho que transformar na minha vida para mudar esse padrão que eu estou identificado? Nós estamos identificados, como, por exemplo, pode ser uma identificação, como Jung falava, do lado inconsciente coletivo, que tem lá um padrão que a gente se identifica. A pergunta é por que a gente se identificou com aquele padrão e não com o outro? Que tem alguma coisa de tomada de consciência minha que eu preciso, então, modificar. Uma experiência, às vezes, traumática que me fez ver o mundo daquela forma. Então, uma mulher que foi abusada, ela passa a ver os homens como hostis. Ok. Então, por que ela está identificada? Então, muitas vezes, o sistema vai mostrar que tem uma identificação projetada lá para os homens. Então, é uma representação psíquica que está aparecendo ali no sistema, e não a realidade ou a verdade absoluta da história. A história não serve para quase nada, a não ser do que ela causou em termos de representação psíquica. Eu trabalho muito com regressão há muitos anos, então eu falo assim, então, mas eu não acredito em vida passada. Eu falei, nem eu. Porque o problema não é se foi vida passada ou não, mas se eu consigo identificar, e para aquela pessoa tem a ver, que o padrão que ela está repetindo tem a ver com o passado, eu quero perguntar assim, por que você está repetindo aquele passado? Porque se fosse sua regressão, fazer regressão e a pessoa estava boa. E não é isso que acontece, por quê? A pergunta é, por que que ela está, então, repetindo aquele padrão? Tem alguma coisa que ela está vendo pela uma ótica que está paralisada, que está cristalizada. E pode ser da família, pode ser da humanidade, pode ser do ET, pode ser do extraterrestre. Agora, por que o cliente está identificado com isso? E na hora que ele tomar essa consciência e ele começa a perceber as escolhas que ele pode fazer diferente, aí então ele entra no processo de transformação. A constelação é um grande revelador daquilo que inconscientemente está fazendo com que ele repita um processo de adoecimento, independente da origem. Mas para isso é preciso ter, para o aplicador, uma visão, uma perspectiva diferente para poder colocar isso e permitir que isso venha respeitando aquilo que surge, não aquilo que eu acho que tem que ser. Eu falo dos meus alunos do achismo, né? Eu acho um monte de coisa. E como eu já fiz mais de 15 mil constelações, eu acho um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu acho. E todas elas são super lógicas. Eu atendo todo dia, Terena, todo dia, de 8 da manhã até as 20 da noite, todo dia, 6, 7 pessoas, 1 hora e meia de atendimento, todo dia. Eu todo dia me surpreendo. Todo dia eu me surpreendo, porque eu posso achar assim, isso aqui deve ter uma coisa de um abuso. Aí vejo que não é. É a frustração porque foi abandonado não sei aonde. Aí eu acho que isso aqui deve ser uma coisa de um problema de um núcleo de abandono. Não, não é. Uma baita uma prepotência que queria que a vida fosse de um jeito. Porque, apesar do meu achismo ser, é claro que com a experiência eu tenho um achismo meu que normalmente batem, mas eu estou sempre aberto porque uma coisa é o que eu acho, outra coisa é aquilo que o meu cliente traz. E eu vou ficar entre o que eu acho e o que o cliente traz, eu vou ficar com o que o meu cliente traz. Por quê? Porque ele é que sabe o que realmente é a origem. É uma perspectiva e uma abordagem que a gente chama de uma orientação naturalista, que vem da hipnose ericksoniana. É considerar que o psiquismo, ele naturalmente, ele já começa a buscar um caminho de solução. A gente precisa só facilitar. Então, quando a gente atrapalha menos, quanto menos a gente atrapalhar, mais a gente consegue favorecer. Porque, no fundo, a resposta está lá. Eu sei que você gosta da minha frase, né? O cliente sabe, ele só não sabe que sabe. Ele só não sabe que sabe. Então, a gente ajuda, e eu também não sei o que é, mas eu sei que ele sabe. Então, o que eu faço? Eu ajudo ele a poder saber o que ele sabe, e só não sabe que sabe. E para isso a gente tem um instrumento fantástico, que é a constelação que traz, né, muitas vezes, na medida, às vezes, da possibilidade do cliente, uma tomada de consciência de uma realidade psíquica, uma realidade sistêmica, que ele, às vezes, nem vai entender. Ele não vai entender, às vezes, racionalmente, mas que está se movimentando numa tomada de consciência em outro nível. Tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, eu olhei a constelação e falei, nossa, constelação tudo a ver, né? Caramba, parece que isso tem a ver com aquilo, que não sei o quê. Eu falei, legal. Quando acaba a constelação, o cliente, esquisito isso, né? Não entendi nada. Aí você fala, pô, como assim, né? Aí 15 dias depois ele volta, você sabe que aquela constelação eu me senti tão bem depois. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas tá tudo mais leve, tá tudo mais harmônico. Eu faço o cara de psicólogo, né? Eu falo assim, não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. É, na minha experiência, é assim mesmo. Porque sistemicamente tem alguma coisa se movimentando e a gente sabe que é assim mesmo e às vezes a gente não consegue.
Ou então, às vezes, eu mesmo saio assim, caramba, que confusão é essa? Uma sessão confusa, não entendi nada com nada, e o cliente, nossa, foi fantástico. Não entendi nada, mas eu estou me sentindo bem melhor. Ou então, ao contrário, né? O cliente, né, tem aqueles que são cabeçudos, né? Nossa, então quer dizer que isso deve ter a ver com a minha mãe, por isso que então tem a ver com a... Ele entendeu tudo. Aí você fala, legal. Aí chegou na semana, na outra sessão, falei, e aí, melhorou? Pô, continua a mesma coisa. Quer dizer, o cara entendeu, mas não transformou. Então, a gente tem que ainda muito que aprender e se familiarizar com um processo que é muito potente, mas que exige uma abordagem mais crítica nossa em relação àquilo que tem se falado aí sobre constelação, principalmente a constelação dita familiar, né? Ok, dona Terena? Professor, estou aqui encantada. Sou apaixonada pela forma como você fala da sua experiência, das constelações familiares. Eu sempre, inclusive, estava com saudade, matei saudade hoje, porque na última turma eu não pude participar da aula e aí hoje eu consegui revisar várias coisas, Muito bom ter né? conversado com você. Pois é, e percebendo que esse é o caminho. E, inclusive, quando você falava, eu me lembrei de uma live que a gente fez na época da pandemia, isolamento social, que eu falei assim, Milton, como é que você não reage a essas pessoas que criticam a constelação familiar? E você falou assim, Tarina, são 30 e tantos anos, tem uma hora que a gente para. É assim mesmo. Foi assim com a terapia É, regressiva, foi assim com a hipnose. Eu falei, não, porque a regressão, porque não sei o quê. Não sei o quê. E aí eu entrava no início, no embaixo, depois, gente, olha só. Schopenhauer falava uma coisa que era muito interessante, que ele dizia o seguinte, que é uma verdade, no primeiro momento, ela é ridicularizada. Depois, ela é contestada veementemente. E só depois é que ela vai ser reconhecida como uma verdade. Então, sim. talvez uma das poucas vantagens que tem a idade, tá velho, é você aprender, você sabe, tem brigas que vale a pena você brigar, tem outras que é só você aguardar, mantendo o alinhamento daquilo que você acredita, já não tem mais a pretensão de tentar convencer ninguém, ninguém quer ser convencido. Eu quero que as pessoas que estão aqui, Uhum. que estão em dúvida, quando começam a olhar, falam assim, isso faz sentido para mim. Essas vão ser aquelas que vão seguir. Então, Isso. outras não vai fazer sentido, não são por quê? Porque, e tudo bem também, porque para cada um, É, sistemicamente, cada um está numa. E não quer dizer que a nossa é melhor e tal, mas tem uma característica que a gente se alinha, que a gente se afiniza e aí vai. Tem outros que vão passar e vão seguir, e é isso, né? E aí a gente vai pois aprendendo é. que também, né, não dá para gastar energia com, às vezes, pessoas, né? Por exemplo, que falam que Sim. querem nosso bem e tal, mas às vezes não, né, não são aqui, sistemicamente não estão nessa da vibe. E aí também aprende a saber que cada um tem o seu papel, né? Então essas pessoas às vezes ajudam a Sim. gente a ser mais tenazes, né, mais determinadas e mais sábias, né, de pegar e saber exatamente como a gente vai, como é que a gente vai atuar. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, com todo mundo. Espero que todos tenham é, né, absorvido e Cadê assimilado tudo. vocês, gente? Quem puder abrir a câmera para nos cumprimentar. Eu vi aqui que entrou algumas pessoas depois das 7 horas. Cadê vocês? Soraya, Soraide, Moacir olha só, Soraide, também. grande Soraide. Ó, Pois Mônica, é, Soraya Soraide. sempre tá aqui É, comigo. Sala, Tati também tá ali. Moacir, bom. querido. É, gente, vocês têm dúvidas? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem contribuir? Um de cada vez, gente. Vocês ficam Digam. brigando aí, um de cada vez. Não precisa brigar, não, para participar. Vocês ficam brigando, coisa feia. Brigando para participar, que coisa feia. Ai, ai, ai. Muito bem. Bom. É isso, né? Fabi também ela entrou. Fabiana, Pois é, todos os Marcelo Santana. ex-alunos aí também. É, uhum, Tássia também está aqui com a gente. muito bom. Então, beleza. Muito obrigada, Milton. Vejo você no curso, Isso, né? estaremos juntos aí, mais uma Pois é, turma. mais uma vez, constelação familiar com bonecos, que tem um método fantástico que é do fator oculto, que eu trouxe para Isso. minha vida. Eu só constelo com fator oculto. Foi um dos aprendizados assim que mudou a minha forma de constelar. Foi quando eu Cereja do tive bolo, aula né, com Bill Terena? Mena e Cereja quando eu do tive bolo, aula né? com você. É cereja do bolo, né? Na Exatamente. constelação, Muito. fator oculto é a cereja do bolo. Eu acho que é o. Eu, depois do fator oculto, assim, eu só uso praticamente 90, mesmo com pessoas, eu uso fator oculto. Eu também. Acabei de fazer Mesmo fiz com agora pessoas. sexta-feira com pessoas, no sábado, fiz agora com pessoas aqui em Portugal, fator oculto. Até o Meias não sabia para isso, né? Porque tinha uma que era o pai abusador. Aí imagina, eu sou o pai Uhum. abusador, né? Fator oculto, e foi fantástico, quer dizer. Então, é isso. Pois é. Prazer estar aqui com vocês. Até a aula. Valeu. Um Até beijo, mais. Milton. Um beijo, galera. Tchau, Boa noite a tchau. todos, a todas. Obrigado. Tchau.